bem-vindo ao Gen TV Cast, hoje falando sobre um novo olhar e um super convidado que vai estar aqui comigo para bater um papo especial, aliás, um papo transformador, né? Esse novo olhar, a gente quer provocar em você uma visão de olhar para as coisas de uma forma diferente. E nada mais encantador que escutar uma pessoa que realmente fez da sua trajetória de vida, né, através da sua história, esse novo olhar, um olhar de positividade, determinação, de foco, de força, né? Tô falando de um super convidado chamado Samuel Bortolin e tá aqui comigo, né? Bem-vindo, Samuel, um prazer enorme estar aqui com você, né? Uma pessoa, eu digo que você é um ser humano, uma congruência incrível, os bastidores do teu palco, eu sinto a mesma energia, né? Então, por isso te honro, assim, a tua vida e tudo aquilo que a gente vem conversando. Eu digo que você despertou em mim uma força adicional, sabe? Quando eu fui pro Pará, né? Que a gente se conheceu lá no Pará. Sim. E te ver lá, assim, me renovou tanta esperança, sabe? Então, dizer pra ti que eu sou muito grata de estar aqui contigo nesse momento e trocar uma ideia sobre esse novo olhar. Que maravilha, o prazer é meu. Obrigado a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. E vamos falar de congruência, né? Congruência nada mais é você viver aquilo que você fala, você viver os seus valores, você viver os seus princípios. E a gente vive num mundo de rede social que nem sempre é assim que acontece, né? Na rede social as pessoas são felizes, estão bem o tempo todo. E congruência é isso, assim, num mundo tão pautado por ilusões, quanto a gente acha pessoas congruentes, a gente quer estar junto. Então eu faço minhas as suas palavras, porque eu gosto de estar com pessoas que vivem o que falam e você se encaixa perfeitamente nesse quesito. Você, toda a equipe da Gen TV, tem a sua identidade, né? Então é muito bom a gente estar com pessoas de verdade. Prazerzaço. Assim, Samuel, para quem está nos ouvindo hoje, né? Eu sei que a história tua conecta muito com as pessoas, porque é de muita força e determinação, né? Mas para nós startar, assim, trazer, assim, o que você, né, hoje, aquilo que tu falou ali das redes sociais, toda a sua superficialidade, às vezes as pessoas, elas acreditam que ser positivo ou só, não é uma questão de ilusão, né? É olhar para as coisas, os fatos, de uma forma proativa para a vida. Entender, eu acho, aquilo que você falou, né? Não é sobre ser sempre feliz, mas é fazer o melhor que se pode nas condições que tem, né? Com certeza. Por exemplo, assim, a gente vive... E muito, muito mais importante do que dos desafios que ocorrem na nossa vida é como a gente lida com isso. Porque muitas vezes o que acontece na nossa vida a gente não tem controle nenhum. Mas como a gente lida com o que acontece na nossa vida, a gente sempre tem um controle. Então eu vou muito por esse lado de sentimento perante aos desafios. E por que eu falo isso? Eu nasci com 6 meses e meio, parto gêmeos. Meu irmão gêmeo faleceu alguns dias depois. E eu fiquei com paralisia cerebral. Mas eu conheci, Tati, como mentor e acompanhei essas famílias, de ir na casa dessas famílias, mais de 100 mães e pais que tiveram esse início de história igualzinho o meu. E eu percebi que o significado que eles davam fazia diferença na vida do filho até quando ele estava adulto. Porque a maioria dos pais, desses pais que passaram pela mentoria, mais de 80%, é uma esmagadora maioria, eles preferiam muitas vezes não comemorar o aniversário do filho que sobreviveu porque trazia a dor, trazia a ferida do filho que foi embora. E realmente tem dor. Eu digo que talvez seja uma das maiores dores do ser humano é perder um filho pequeno, mas você tem um outro lado do filho que sobreviveu. E qual é a ênfase que você dá nisso? Né? Se você só tem tristeza ou você tem também a alegria, o amor, a gratidão por o outro filho ter sobrevivido. Então esse significado no começo da minha vida, no começo da minha trajetória, impacta a minha vida até hoje, né? Isso veio dos meus pais. A gente é bebê, criança ali, quando a gente não tem autonomia nenhuma, mas isso veio dos meus pais e eu percebi como que isso faz toda a diferença. O significado não é o que acontece, mas é como a gente lida com o que acontece, o que a gente faz com o que aconteceu na nossa vida.
Eu acho muito incrível, até na palestra você conecta muito a tua história daquilo que a tua mãe, teu pai fizeram em projeção, porque é olhar para uma vida com desafios grandes, né? Porque acho que é, que nem você falou, tanto de ter a perda de um filho e ter que se levantar para trazer a vida para outro filho, ou seja, dar as condições que pudessem estar hoje você aqui com a gente, né? Tendo essa história vitoriosa, porque eu vejo você como um vitorioso, não só por ter crescido, né? Mas pela saúde que você desenvolveu na tua vida no todo, né? Porque hoje você é pai, você é esposo, você é palestrante, ou seja, tem uma profissão, se realiza com aquilo que faz, e acho que isso deve-se a essa base que você teve lá no início, né? De ter essa base, essa estrutura. A gente só consegue ser luz na vida de outras pessoas quando a gente recebe essa luz em algum momento da nossa vida, né? Então, assim, para mim, a minha base é a família, né? Meus pais, deles são todo mérito, eu honro eles porque eles realmente fizeram tudo o que puderam. E eu tenho uma frase que eu trago do esporte, Tati, que é assim: não existe derrota quando a gente entrega o nosso melhor. Meus pais tentaram, fizeram o máximo também para que o meu irmão sobrevivesse. Mas eles não perderam, porque eles fizeram tudo o que podiam ter feito. E as coisas acontecem. Realmente é uma ferida, realmente dói. Eu sinto falta do meu irmão. Eu fui me sentir completo depois, com 7 anos, que a minha mãe engravidou de novo. E aí vieram outros 2 irmãos gêmeos, e com eles foi tudo certo. Mas eu fui me sentir completo só quando eu tinha irmãos. Eu sabia que faltava algo ali. Eu era aquela criança que pedia todo mês: mãe, eu quero um irmãozinho, eu quero uma irmãzinha e tal. E depois que teve os 2, ainda pedia uma irmãzinha para ela. Então, assim, foi ali que eu me senti completo, no nascimento dos meninos, dos meus irmãos. Mas não existe derrota quando a gente entrega o melhor. Então eu pauto a minha vida não nos resultados, porque os resultados têm várias formas de você conseguir. Tem formas que não são bacanas de conseguir resultados, tem formas que são muito válidas, mas mais do que o resultado, eu pauto no que eu posso fazer, no que eu controlo para fazer o meu melhor. E aí, perder ou ganhar, muitas vezes, está fora do nosso controle, mas se dedicar ao máximo, isso está sempre dentro do nosso controle, da nossa possibilidade. É isso que eu acho a beleza desse novo olhar, esse olhar que você dá para as coisas, né, Samuel? Porque às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com o resultado, aquilo que se aparenta fora, que perde essa conexão interna dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que realmente é a base da vida delas. E muitas vezes gera uma vida de até conquistas externas, mas sem vitória, porque a vitória eu acredito que vem de dentro, né? Sim, sim. Tanto é que a gente vê muitas pessoas de aparente sucesso, né, sentindo um vazio, tendo problemas aí depois que conquistam tudo que desejaram, porque faltou alguma coisa. E a gente nem sabe o que é essa coisa. Nem a pessoa que passa isso às vezes sabe o que está faltando. Mas eu pauto a minha vida assim. O sucesso ele é muito relativo, mas assim, aquele sucesso que você tem que abrir mão de família e de princípios, para mim, Samuel, não vale a pena, sabe? Eu sempre fui um cara da consistência, então, Tati, eu me acostumei das coisas na minha vida não vir rápido, sabe? Eu tive que trabalhar 7 anos para andar, eu tive que trabalhar 4 anos e meio para falar, que para a maioria das pessoas é uma coisa natural, que vem com o desenvolvimento e vem muito antes. Eu tive que conquistar isso através de trabalho, acreditar, de fé, do dia a dia, de degrauzinho por degrauzinho. E eu estou numa fase da minha vida de recomeços, né? Eu fiz uma cirurgia grande no início do ano, em janeiro, e, cara, eu tive que reaprender a andar, é uma mecânica diferente, a minha perna enfraqueceu muito. Ainda não estou 100%, mas eu falo assim, eu estou vivendo em estado de graça. E isso me possibilitou, mesmo num ano teoricamente mais difícil da minha vida, ou um dos mais difíceis da minha vida, viver o meu melhor ano, sabe? Porque eu tenho dois dias que são marcados como imenso transbordar da gratidão, que é o dia que eu andei a primeira vez sem um andador com 7 anos, e o dia que depois de 68 dias internado eu consegui tomar um banho de chuveiro. São coisas simples, mas o dia que eu tomei um banho de chuveiro, cara, eu
chorei agradecendo 40 minutos, deixando a água bater ali, só por ter essa possibilidade, porque eu fiquei quase mais de 2 meses tomando banho no leito, né? Aquele banho de gato com paninho e sem autonomia nenhuma, que não era eu que me limpava, que me esfregava, cada vez eram as pessoas do turno ali, então você perde um pouquinho assim aquele senso de dignidade, sabe? Mas quando você começa a recuperar isso, cara, isso é mágico. Então assim, tanto é verdade, Tati, que num ano que eu palestrei 6 meses apenas, foi o meu melhor ano, em volume de palestras, em vidas impactadas, sabe? E muito disso eu acredito fielmente que é por esse estado de graça, porque quando você perde o começo do ano, e eu não tinha previsão para voltar. Era uma coisa que cada 15, 20 dias eu tinha que fazer raio-x, olha, vai mais tanto tempo, vai mais tanto tempo. Era sempre uma estimativa, né? Não existiam tantos casos de pessoas pós 30 anos com paralisia cerebral que haviam feito essa cirurgia. Vai existir porque a maioria que está operando agora é criança e eles vão crescer e tal, vão de repente precisar dessa cirurgia novamente, mas não existia. Então, assim, a gente não tinha um parâmetro, algo nesse sentido. Eu peguei um dos médicos mais experientes com paralisia cerebral, que mais operava paralisia cerebral, porém muito criança, né? Então, assim, eu perdi toda essa programação anual, sabe? De grandes eventos, teve eventos que eu fiquei de fora. E sempre que eu ficava de fora, e doía, porque às vezes tinha palcos que eram um sonho, e não é pelo dinheiro, é pelo propósito, é vontade de estar ali, é você ter a consciência que a sua história cabe ali e que pode e vai transformar vidas naquele palco. Mas, mesmo com tudo isso, a hora que eu voltei, as coisas foram acontecendo. É claro, existem coisas que estão acontecendo esse ano que eu plantei há 2 anos atrás. Não é milagre, é tudo com trabalho. E o milagre existe. Desde que a gente tenha fé, acredite e trabalhe muito duro para que aconteça, né? Eu não acredito em milagre sem trabalho, em milagre sem você acreditar. E para mim, quem acredita de verdade, quem tem a fé genuína, é aquele que faz. Porque se você acredita que você pode mudar a sua realidade, seja através de estudo, seja através do seu trabalho, você vai trabalhar mais porque você vai querer isso, né? E aquele que não acredita, ele não faz, se acomoda e dificilmente vai ter a realidade transformada. Olhando, né, para toda essa tua trajetória, aos 7 anos essa vitória de andar, aos 4, né, a vitória de poder falar com um diagnóstico, né, que você teve de não poder, né? E com certeza que a sua base familiar, sua mãe, seu pai, né? Que tiveram, que nem você falou, é ter essa esperança. Mas uma esperança não no verbo esperar, e sim esperançar, ou seja, eu vou continuar regando, eu vou colocar a determinação, fazer aquilo que é necessário para que aconteça. Acho que esse é o maior ensinamento que você tem nessa base. Eu queria que você compartilhasse um pouco, sabe, desse olhar. E também eu vejo que tu replica isso que dá certo na vida, né? Porque como você falou, tipo, no início do ano, você tá num auge daquilo que você tanto lutou para conquistar. E daqui a pouquinho, poxa, né? Tem esse desafio, não tá no teu controle. Mas o que eu posso fazer é, de novo, a esperança, é estar ali, porque eu posso reclamar ou buscar o estado de gratidão e encontrar esse espaço, né, Samuel? Tati, você falou tão bonito de esperança e tem um estudo que foi batizado como o estudo da esperança. Esse estudo foi feito em 1950. O que eles fizeram? Eles pegaram ratos que são excelentes nadadores e colocaram em copos e bacias da água. E ali eles faziam os ratos nadar literalmente até morrer. E aí eles viram que a média, os ratos nadavam até 15 minutos. E aí depois eles fizeram esse mesmo estudo, só que quando deu 13 minutos, eles tiravam os ratos, secavam os ratos, cuidavam dos ratos, davam comida para os ratos. E depois eles voltavam, esses mesmos ratos que foram resgatados, que foram salvos, para o copo da água ou para a bacia. Quanto tempo vocês acham que o rato conseguiu nadar? Foram poucos minutos, então o rato estava cansado. Sabe quanto tempo, Tati? 60 horas. Nossa! 60 horas é porque ele tinha esperança que alguém ia vir salvar ele. Ele tinha esperança que ele ia sair daquela condição. E
ia sobreviver e a vida dele ia melhorar. Então, se a esperança faz isso com roedores, imagina o que pode fazer na nossa vida, seres humanos, né? As nossas crenças. A gente tem que ter crenças de esperança, a gente tem que ter crenças que a nossa vida vai melhorar. Então, você pega um rato que, sem esperança, conseguia nadar 15 minutos e morria, e aí você dá um pouquinho de esperança para esse rato, ele consegue nadar 60 horas. É uma coisa inacreditável, né? E é um detalhe, né? Então fala um pouquinho dessa experiência, assim, desse transbordo, porque é um transbordo, né, Samuel? Eu digo assim, Tati, muitas vezes quando a gente tem poucos recursos, a gente tem que ter muita esperança, porque não vai, né? Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade de Barreiras. Então, assim, na época que eu nasci, não tinha respiradores, não tinha UTI. A gente já nasceu tendo que... aquele caos, tendo que ser transportado o mais rápido possível para uma capital, em busca de respiradores que já era bem básico nos anos 80 e hoje cada vez mais é mais básico ainda, né? E, assim... Então, a nossa vida já começou assim, com muita adrenalina, com muita necessidade de esperança, né? Porque ali você já não tem controle de nada. A minha mãe fala que nosso quarto não estava pronto, nosso berço não estava pronto, e que naquela hora nada disso era problema, porque você tinha uma coisa maior em jogo. E aí, com 8 meses, a minha mãe recebe esse diagnóstico de paralisia cerebral, e ela só recebeu porque ela buscou. Porque os clínicos gerais, que eram o que tinha ali na cidade, eles falavam, não, ele tem até 2 anos para responder estímulo, 2, 3 anos. Se ele não responder estímulo nenhum, depois você leva e faz alguma coisa com ele. Então, essa esperança também ela tem a ver com antecipação. Eu digo que quando você faz o que você deve fazer, gera uma confiança, e essa confiança aumenta a sua esperança. Porque se a minha mãe tivesse se acomodado de 8 meses até eu ter 3 anos para não responder estímulo nenhum, e eu não ia responder, porque eu não ia receber estímulo, é meio óbvio isso hoje, né, olhando de fora, talvez a confiança e a esperança dela tivesse baixado. Então eu sempre falo assim, a antecipação e você fazer o melhor. E, cara, não é o melhor do mundo, tá? É o melhor que você tem condição de fazer hoje, sabe? A gente entende que as pessoas têm realidades diferentes, condições diferentes, mas a competição não é com o outro. E, aliás, esse princípio de comparação, a minha vida com o do outro, foi o que me trouxe uma depressão na adolescência, né? Que foi o período mais difícil da minha vida. Então eu evito ao máximo me comparar, porque só eu sei as coisas que a gente passa, só você sabe as coisas, os desafios que você está passando. Mas a questão é não deixar esses desafios serem maiores que você. Tudo que você foca, ele se expande. Então, se você focar em problemas, os problemas vão se tornar maior que você e você não vai conseguir resolver. Se você focar em soluções, as soluções vão aparecer e você vai ter o aprendizado pelo desafio. E talvez é desse aprendizado que você vai tirar grandes coisas na sua vida. Ter a conexão, apoio de pessoa. Daí, aí começa o movimento. Porque se você fica ali na espera para esperar, tem muitas pessoas que dizem, Deus vai me ajudar. Deus ajudou trazendo, né, dando essa vida. Sim. Então, o que eu vou fazer nesse movimento todo? Né? O que é o movimento da vida? Porque é aquilo que eu acho muito lindo em você, que tipo, você, que nem você falou, não é comparar. Você olhou para você e se dispôs a fazer o melhor dentro daquilo que é o que você vai fazer. E, gente, nós estamos falando dele completar o triatlo, né? Sim. É o primeiro cara, né, no mundo com esse grau de paralisia. Quantos, assim, é que nem você falou, não é comparar, mas, poxa, eu acho assim, isso é um ensinamento, Samuel, que traz uma conexão, o quanto na nossa vida a gente pode olhar para as coisas, porque às vezes a gente se coloca a condição e não a decisão, né? Tem uma frase que eu sei que você utiliza e que eu gosto muito de Tony Robbins, né? Que ele diz assim, toma decisão. Então, quando a gente toma decisão, o movimento acontece. Enquanto eu fico posicionado na minha condição, talvez eu não vá andar, não vá fazer a coisa que tem que ser feito para poder atingir aquilo que é o meu propósito de vida, que nem estamos falando de resultado externo, mas é o propósito de vida. Porque eu acredito que tudo isso que aconteceu com você, para você estar aqui, né, nessa forma, com essa presença, com essa vida, com essa gratitude, tudo foi um propósito divino, sabe? Pra você transbordar. Hoje, tipo,
pô, é como eu digo assim, esse novo olhar eu tenho a opção. Eu vou olhar pro copo meio cheio ou meio vazio. É o mesmo. É engraçado a gente falar isso, porque esse novo olhar, ele depende do lado humano, né? Da sensibilidade humana. Os melhores profissionais que passaram na minha vida, dentre eles a primeira fisioterapeuta, ela foi a primeira que acreditou. E eu sempre falo assim que não existe comunhão entre luz e trevas. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem meio termo, não existe ficar em cima do muro, porque a gente ia para as fisioterapeutas, para os médicos, para os neurologistas e falava, o Samuel não vai engatinhar, o Samuel não vai falar, o Samuel tem metade do cérebro danificado pela paralisia cerebral. E essa fisioterapeuta acreditou. E não só acreditou, como ela olhou para minha mãe e falou, Ariane, eu vou te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesses 15 anos e você não vai ter esse tempo. Então você vai ter que aprender hoje para fazer amanhã. Porque, imagina, Tati, esses tratamentos eram feitos em Brasília. Então ficava entre ir e voltar 1.400 quilômetros da minha cidade, de Barreiras. E minha mãe passava 3, 4 dias lá e depois só ia para lá dali 30, 40 dias, né? Então a minha mãe que foi a minha terapeuta. Então eu vou muito por essa linha, assim. Poxa, minha mãe não tinha faculdade, não tem faculdade até hoje. Não sabia nada da área da saúde, mas ela aprendeu pela necessidade, ela aprendeu rápido, porque precisava aprender rápido, não tinha outro caminho. Às vezes a necessidade é uma benção. E eu tenho uma frase que é minha, que é, faça da sua dificuldade o seu motivo e da onde que ela surgiu. Porque a maioria das pessoas, elas usam a dificuldade como desculpa. Eu não vou fazer porque isso aqui é muito difícil para mim, porque eu tenho isso, aquilo. E não é assim que funciona. É por isso que você tem que fazer. Às vezes é por você ter dificuldade na escola que você tem que estudar mais. Quando você entende isso, quando eu entendi que a vida era diferente e era mais difícil para mim, e é mesmo, até hoje, eu entendi, beleza, só que tá no meu controle fazer mais, tá no meu controle. Então eu nunca me preocupei. O que eu vivo hoje, Tati, eu não imaginei viver, porque teve coisas que eu nem idealizei. Assim, eu não pensava 10 anos atrás ter um filho. Eu não pensava há 6, 7 anos atrás fazer um triatlo. Eu não pensava, mas eu me entregava o melhor naquele momento. E aí, a partir disso, foi abrindo possibilidades. Então, assim, as pessoas planejam muito, só que elas executam pouco. Execute mais, viva o presente e entenda de pessoas, porque essa fisioterapeuta, ela entendia de pessoas. Dos médicos que a minha mãe foi atrás, ela foi atrás de 8 médicos, só um médico que decidiu me operar, os outros todos disseram que não tinha nada para ser feito. Teve médico que disse para minha mãe, larga a mão do seu filho, que ele não vai se desenvolver, ele não vai viver nem 30 anos. Eu tenho 34 anos hoje, então ele errou muito, né? Mas ele não entendia de gente. Ele tinha um diploma bom, ele tinha um conhecimento bom, mas ele entendia zero de pessoas. Então, assim, e esse outro médico que me operou, ao contrário disso, ele não tinha um diploma tão bom quanto esse primeiro, mas ele sentou 3 horas com a minha mãe, com o meu pai, e falou, olha, tem essa possibilidade, tem esse caminho. Ele escutou. Imagina, nos anos 90, um médico renomado escutar uns pais de um paciente que não tinha um curso nenhum na área da saúde. Isso era uma humildade incrível. E essa humildade, esse entender de gente, essa sensibilidade foi o que fez a diferença na minha vida. Então, esse novo olhar, ele sempre depende de sensibilidade, de entender de pessoas. E aquilo que tu falou, acho que é muito sábio. Tipo, a informação excessiva é o que está, às vezes, acontecendo com as pessoas, delas não confiarem mais em si, não confiarem no outro, não perceber o momento, né? Porque a nossa mente é 70 mil pensamentos diários. Se você não estar conectado com esse estado de presença, então aquilo que é um potencial nosso, que nos difere dos animais, ali, tipo a mente, ela também é um grande dificultador dessa conexão, que é nosso espaço, com a nossa essência, com quem realmente somos, né? Você quer ver um negócio, Tati? Que esse negócio de informação, ele é subjetivo. O maior doutor no mundo que estuda a espasticidade chama Dr. Park, um americano. Ele criou a risotomia, que é uma cirurgia que retira a espasticidade. Ele é contra a musculação para pessoas com paralisia cerebral. Ele atende milhares de crianças do mundo inteiro, ele é uma referência mundial. Só que ele não tem isso. Eu já vivi a minha vida sem fazer musculação e vivi a minha vida fazendo musculação. Eu não tenho dúvidas que fazendo musculação a minha vida é bem melhor, porque eu tenho mais equilíbrio, eu tenho
muito mais condição de fazer. E se eu não fizesse musculação, não existiria um processo cirúrgico ou algo do tipo que me possibilitasse fazer o que eu faço hoje. Então, muitas vezes, as pessoas ficam na informação, ficam ali buscando os meios mais difíceis. Pô, vou buscar um médico lá nos Estados Unidos. Cara, ele não faz o básico. Exato. Sabe? E o básico, o que é? Poxa, é ir fazer o movimento. Todo mundo... As coisas que eu faço hoje, que eu estou fazendo essa reabilitação, que eu estou recomeçando, era basicamente o que eu fazia. Claro que eu aprimorei pela experiência, mas era muita coisa que eu fazia, eram métodos que nem existem mais e que, de novo, estão sendo eficientes. Por quê? Porque era para mim estar tendo alta da ACD. Eu entrei na ACD, depois que a gente entra, a gente tem 6 meses ali e define objetivos. Era para mim estar tendo alta na ACD essa semana passada agora. E essa semana passada era para mim começar a dar os primeiros passos sem a bengala. Nossa. A gente passa por cadeira de rodas, passa por andador e passa pela bengala. Eu fiz um evento com você em setembro e eu já estava sem a bengala. Por quê? Porque, cara, eu não vou fazer um negócio só 2 vezes por semana, eu vou fazer 2 vezes por dia. E é o que eu faço, entendeu? É o básico bem feito, sem gourmetizar, sem colocar dificuldade, sem buscar aquilo que eu não tenho condição. Eu faço com o que eu tenho. E muitos desses treinamentos, Tati, são feitos hoje num quarto de hotel, muitas vezes um quarto pequeno, porque eu me adaptei. A minha vida é viajar, né? Eu não posso passar uma semana sem viajando e não fazer meus exercícios. Então, assim... Eu tenho que fazer dentro do quarto, ali nas condições que eu tenho, usando o peso do corpo mesmo. E claro, quando eu tô em casa, quando eu tenho a minha academia, quando eu tenho as coisas, aí eu tenho mais recursos, eu faço mais. Mas eu não deixo de fazer por não ter as condições ideais ou perfeitas, né? E muitas coisas, hoje eu tive que buscar esse conhecimento, porque eu viajo, não tem como... Eu tenho por exemplo, eu cheguei ontem, meia-noite, cheguei a Long, se eu não tivesse esse conhecimento, como é que eu vou achar um fisioterapeuta em qualquer lugar do mundo meia-noite? Eu chego de viagem, eu preciso alongar, é uma necessidade, não interessa o horário. Então, assim, é sobre isso. E isso, a pessoa tem que se conhecer, ela tem que buscar. Ela não tem que ficar só escutando as outras pessoas e falar, para você é melhor isso. Valida, cara. Nossa, Valida. que incrível. Porque é bem, acho que o nosso grande mal dessa é pegar a informação e ficar limitado à informação sem viver Sim. a experiência. Porque se você não viver a experiência, como é que o outro, né? Talvez assim, existe a possibilidade de ter informação para mim ter o conhecimento só e outro processo que é a prática, a experiência para mim vivenciar. Esse negócio de se limitar à informação é tão interessante, Tati, porque a minha mãe nunca acreditou que o meu diagnóstico seria meu destino. O diagnóstico é a informação diria, o Samuel vai daqui até aqui. Sim. Então, andar, falar, estava tudo fora da informação, estava tudo fora do diagnóstico. Nossa, que lindo. A minha mãe ressignificou do seguinte, ela usou o diagnóstico como um ponto de partida, mas não tem limite. E às vezes as pessoas se limitam, por exemplo, até crenças. Poxa, mas olha, ninguém na minha família tem diploma, então eu não vou ter. Sabe? Sim. Você vem de uma estrutura ali, ninguém na minha família conseguiu isso, então... Essa é a realidade das pessoas que já viveram. Você pode criar a sua própria realidade. É claro que para sair do ambiente, para ser o primeiro em alguma coisa, você vai ter que se esforçar e fazer o que ninguém fez. Porque aquilo que você não tem é resultado daquilo que você ainda não fez. Porque se você conhecesse, se você soubesse, você já tinha feito e já teria. Então é muito isso, assim, é de usar a informação como um ponto de partida. E muitas coisas, por exemplo... física quântica, que minha mãe aplicou comigo quando eu tinha 8 meses, não tinha evidência científica nenhuma. Se chamava, Tati, psicologia positiva. Sim. Minha mãe pegava, falava um monte de palavra bonita. Você pode, você consegue, Samuel, você tem metade do cérebro danificado, mas você tem a outra metade que vai se adaptar e vai suprir essas condições. E não tinha comprovação científica. Mas aí ela vai esperar as comprovações científicas para aplicar comigo quando eu tiver 20, 30 anos, já é tarde. Entendeu? Então, a experiência científica ela sempre vai estar atrasada em relação à experiência humana, porque ela se baseia na experiência humana. Por que aquele médico disse que não ia viver até 30 anos? Porque ele nunca tinha visto alguém com paralisia cerebral acima de 30 anos. Quer dizer que essa era a realidade? Não, era a realidade dele. Quando a pessoa coloca a limitação, na verdade é uma limitação dela sobre você. Cabe você acreditar ou não.
Nossa, que lindo isso que tá falando, Samuel, porque é um despertar de ampliar a visão, tipo, ele fez o melhor talvez que ele podia naquela circunstância, porque o grande desafio dele, cheio de informação, e aí a gente tem que cuidar o quanto a gente vive isso. Por isso que eu falei ali da congruência, né? Eu gosto muito de falar da sinergia com aquilo que tu pensa, que tu sente, que tu fala e que tu age. Porque muitas vezes a gente foi condicionado a perceber a vida através de um espaço já da ação ou da fala. Só que tem toda uma vida que está antes, que é aquilo que você falou agora, né? De trazer esse pensamento. E os nossos pensamentos, eles são praticados. Qual que é a prática que tu vive no dia a dia? Né? A gente tem um estímulo totalmente negativo fora, focando nas desgraças do mundo. E aí, o quanto isso impacta? Porque a gente deixa o externo, né? Tanto de uma informação que é o ponto de partida, até as notícias que acontecem, né? Eu acredito que, assim, não é negar isso que está acontecendo no mundo, não é negar a informação, aquilo que tu falou, isto é essa realidade. Mas o que eu quero fazer? O que eu decido fazer? Você sabe, Tati, que eu sou uma pessoa que eu me cuido muito desde o que eu assisto na TV. Eu não assisto, por exemplo, assim... Vamos dar um exemplo de uma série que foi um sucesso. Eu comecei a assistir, eu gostava, mas eu achei muito violenta, La Casa de Papel. Entendeu? Não é coisa que eu quero vibrar nessa energia. Exato. E eu achava muito massa. Eu achava legal a trama, achava bem feito, tudo. Não é uma crítica. Mas, cara, eu não quero ter isso no meu dia a dia. Sim. Sabe? Então eu me cuido muito com o que eu escuto, com quem eu convivo. Às vezes a gente tem que conviver com pessoas que a gente não gostaria, né? Mas, assim, de trazer essas pessoas para dentro de casa, de conviver com essas pessoas fora ali do expediente de trabalho, aí já é opção nossa. Então, eu cuido muito cada pessoa que eu coloco dentro da minha casa, eu cuido muito cada pessoa que eu passo um período, porque a gente vai pegando e dando para as pessoas um pouquinho de energia, né? Tudo é troca. Tudo é troca de energia. Então, se você está com pessoas de baixa energia, de energia ruim, de vibração ruim, você vai se contaminar. E aí tem aquela... Eu sou um cara que eu relutei muito com isso, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mas, cara, de verdade, as nossas crenças conduzem as nossas ações. Se você conviver Exato. com um grupo que o cara mais ali... E às vezes você é o melhor cara do grupo, mas o grupo é baixo, a média é baixa, entendeu? E ali você se satisfaz. Poxa, olha, eu tô bem e tal, porque tô bem porque eu tô melhor que meus amigos. Que métrica é essa, sabe? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter as nossas métricas, a gente tem que ter o nosso parâmetro, e a gente tem que criar o nosso ambiente. Eu vou muito por ambiente e frequência. E o ambiente, ele pode jogar a gente lá para cima. Se você tá num ambiente ruim, é igual você tá com um colete à prova de bala levando tiro. Uma hora a bala vai vazar. Você pode ter a mente blindada, você pode ser espiritualmente blindado, que uma hora a bala vaza e aí atravessa o colete, você se fere e perde energia. Então, assim, eu vou muito por essa linha. Aonde eu puder me proteger, eu vou me proteger, vou proteger a minha família e vou estar com pessoas que eu amo estar, sabe? Então, assim, isso é muito interessante porque a nossa cabeça, a gente foi projetado, Tati, para viver entre 40 a 70 pessoas. Nosso cérebro é primitivo. Sim. E hoje a gente está numa rede social ali com 1 milhão de possibilidades. A gente não foi feito e projetado para isso. Isso está acabando muitas vezes com os casamentos, com as coisas, porque é muita opção. Se você ficar olhando ali, não sei o quê, é muita opção para os dois lados. Então, assim, aí você acha que sempre é o melhor é o que está fora, sabe? Sempre é mais bonito o que está fora, sempre é mais... Não, a gente tem tudo dentro da gente. E o melhor, eu sempre falo que a melhor equipe é a que está com a gente. Porque é o que pode mudar os nossos resultados. Quem está de fora não pode. Acho que aquilo que você falou é muito interessante, é entender o seguinte, o teu processo de evolução é individual. Sim. Se tu não tomar atitude, né? Agora, o coletivo é aquele que vai agregar, somar, né? Ser um elo, ou não. Então, acho que começa por si, né? Ou seja, eu acredito que essa mudança começa em cada um.
E aí que tá o grande segredo, porque como é que nós estamos lidando com as crianças, né? Hoje em dia, que a gente tá colocando um celular para alimentar. O que eu quero dizer é que as crianças, elas têm que ter um estímulo. Qual é o estímulo que a gente tá dando para elas? Que é aquilo que tua mãe fazia para você, né? Sim. Que eu busco muito porque o mundo não adianta, ele tá ali. Então, como é que a gente protege desse mundo, talvez, né? Aquilo que você falou, porque assim... Existe a tecnologia que nos conectou com o mundo, mas ela acabou nos desconectando um dos outros. Com certeza. E aí que tá o grande infelicidade. Porque às vezes você pode demonstrar que tem tudo, mas não é feliz, porque a felicidade não está em que você tem, e sim quem você é. Mas sabe o que acontece com a tecnologia? Muitas vezes ela faz a gente perder o mais precioso, que é o presente. Exato. E aí você tá ali, numa janta com seu marido, com sua esposa, E tá mas tá lá. cada um conectado no seu celular, não tá nem olhando, conversando pro outro. Então eu falo assim, eu com meu filho, eu tenho uma linha muito, muito clara, porque criança não tem maturidade para tomar decisões importantes. Nenhuma criança tem, por mais inteligente. Por exemplo, você acha, Tati, que eu, com 8 meses, eu queria fazer fisioterapia? Eu chorava. Com certeza que não. Eu chorava para não fazer com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. Até os 16 anos eu chorava. Nossa, Eu fazia na obrigação. que ponto de vista incrível. E muitas vezes era assim, era minha mãe, vamos, vai fazer, tem que fazer, vai doer e Exato. segue o barco. Porque às vezes a pessoa acha que o amor eu vou fazer tudo o que quer. É assim que é, É. sabe? E assim, a minha mãe foi muito rigorosa. Até hoje, se a minha mãe estivesse aqui, ela ia falar, Samuel, postura, porque ela se acostumou a ser assim. Ela foi me alinhando 24 horas por dia. Então, Samuel, come direito, não sei o que, não sei o que. Aí tem hora que eu, pô, mãe, relaxa um pouco, sabe? Já tô com... Mas ela é assim. E graças a ela ser assim, isso, muitas vezes, quando eu tava na adolescência, me deu uma rebeldia. Sim. Entendeu? Porque, poxa, minha mãe cobra muito de mim. E eu tenho uma coisa, Tati, que eu sempre falo. Pessoas que têm sucesso e pessoas que são gratas tiveram mãe e pai chato. Sim, sabe? é verdade. Porque, cara, não tem como. Aí quando você tem ali uma criação rigorosa, e não é rigorosa no sentido de rigor. Porque, por exemplo, a minha mãe mandava fazer as coisas, só que ela ficava comigo. Ela não, se vira aí. Sim. Então, assim, só contar uma história... É a presença, né? Só contar uma história que retrata muito... Uma vez eu cheguei atrasado na escola e aí você tinha que voltar com uma advertência para a mãe assinar e tal. E aí minha mãe perguntou, por que você se atrasou? Eu falei, mãe, eu me enrolei para amarrar o tênis. Ela olhou para mim, ela falou, hoje eu assino. A partir de amanhã você vai acordar mais cedo que eu. E aí ela ficou 3, 4 dias sentada na cadeira e eu tentando amarrar meu tênis sozinho. E ela, filho, faz assim, apoiando, mas não fazendo. Mas ela não deixava eu, Nossa, que lindo. Fechar, sabe? Filho, acho que... E ela tentando descobrir um jeito de eu me adaptar junto comigo, sabe? Mas não fazendo pra mim. Porque ela falou, filho, é o seguinte, se eu deixar você dar essa desculpa aqui com 9 anos de idade, daqui um pouco você vai chegar atrasado no teu trabalho, você vai falar pro teu chefe que tu demorou porque tu vai demorar pra amarrar o tênis. Entendeu? Hoje existe tênis sem cadarço, a maioria dos meus tênis são sem cadarço, ou cadarço elástico. Mas eu me adaptei a isso. Não é sobre o cadarço, é sobre comportamento. Exato. É sobre conduta. Então... E como nas pequenas coisas, aquilo que tu falou, se tu faz o básico bem feito... E assim, Tati... Por que a maioria dos casamentos acabam por causa de repetição de comportamentos inadequados? Coisinhas pequenas que... eu sou um cara extremamente organizado, porque eu fui educado assim. Sim. Tudo limpo, tudo não sei o quê. Eu limpo casa, eu lavo louça desde criança. Entendeu? Então isso é comportamento, não tem a ver. Sabe? É comportamento. Você tá aqui, você tem que dar conta do seu espaço. Você tem que lavar a tua louça, você tem que lavar a tua roupa, você tem que fazer essas coisas. E então, assim... hoje a maioria dos casamentos acaba por esse excesso de pequenos comportamentos inadequados. São pequenos, são coisas só que são pequenos. Ao longo de anos se tornam insuportáveis. E aí chega um ponto, às vezes, de um olhar para o outro e não suportar. Poxa, de novo você deixou essa toalha molhada em cima da cama. De novo. Então, as pessoas... Por quê? Porque elas não foram educadas. E muitas vezes não olham para a situação para lidar com ela. Sim. Que é diferente de... eu tenho um relacionamento de 27 anos. Não foi sempre mil maravilhas, mas
toda vez que tem uma situação, tipo, bom, vamos olhar para isso. Porque eu acho que assim, né, Samuel, o grande desafio, você, que nem você falou, você tem uma base familiar, né? A Carol, que é tua esposa maravilhosa, tem uma outra base. Então a gente já vem com algumas referências. Quando você se une em relacionamento, tem essas diferenças. Claro. Então, como criar essa ambientação, lidar com isso para criar um novo espaço? Isso né? amplifica depois que você tem um filho, que daí essas duas criações Exato. somadas tem que fazer uma linha de conduta que os dois achem adequado para E aí, educar uma lidar criança. com isso, acho que é isso que eu queria ver contigo. Tipo, é que eu vejo, né, no dia a dia. Que as pessoas, às vezes, não lidam com a situação. Elas jogam embaixo do tapete, tem insatisfação e daqui a pouquinho, puf, estoura. Tá, tem uma coisa, Tati, chama inoculação ao estresse. A inoculação é o processo utilizado para fazer uma vacina, né? Eles fazem a inoculação do vírus. Eles pegam uma pequena porcentagem do vírus, jogam ali no seu corpo para que seu corpo produza anticorpos e se torne resistente àquele vírus. E existem pesquisas que apontam que o estresse ele pode ser inoculado. Por que eu digo isso? São pessoas muitas vezes mimadas, que recebem uma crítica e, nossa, é tudo contra mim, e aí faz birra, que é coisa de criança, né? Tem aquele comportamento de criança mimada e ele não aceita a opinião do outro. Seja, aí pode ser chefe, pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser o que for. Então, assim, a gente está vivendo uma geração de adultos mimados. E isso vai piorar. Sim. Porque essas crianças da idade do meu filho, elas estão sendo cada vez mais mimadas, estão sendo cada vez mais alimentadas para o consumo. Isso dá uma sensação de insatisfação quando a gente tem pouco, sabe? Porque tem o tempo todo e quando tem pouco parece que não tem nada. Então, assim, o estresse ele também pode ser inoculado. E, através disso, pequenas porcentagens de estresse no dia a dia, a criança aprender a lidar com a frustração, a criança aprender a lidar com o não. E não é assim, Tati, eu não sou da linha de, poxa, bater, disciplina, Sim. essa disciplina. Não é isso. Eu dialogo, faço perguntas, só que às vezes eu olho para meu filho, eu entendo você estar chateado, eu entendo seu ponto de vista, mas eu sou seu pai, a visão é essa aqui e acabou. E aí, beleza. Então você vai criando resistência à criança, como se fosse uma inoculação a estresse. E aí não é qualquer estresse que ela vai passar a vida adulta que ela vai explodir. Por exemplo, por que um adulto, um adolescente de 16 anos, às vezes se suicida porque levou um pé na bunda? Porque ele não estava acostumado A se frustrar. a se frustrar. E aí a primeira frustração, de repente, importante na vida dele foi só com 16 anos. E ali ele não teve a resistência. Isso acontece muito, Tati, cada vez mais. Muito incrível isso que você está falando. Até eu gostaria que tu talvez falasse até de uma forma... porque eu vejo que você, os relacionamentos que tu tem, eu vejo a gente se conhece, como se conversa, é um respeito, é um cuidado, sabe? A Carol sentia a mesma coisa. Então eu sinto que você, tipo... vive os relacionamentos, eu acredito, dentro desse respeito do outro, e ao mesmo tempo eu sinto essa tua presença, tipo, como você daria dica para as pessoas dessa prática? Primeiro assim, Tati, eu fui criado por uma grande mulher, né? Então, só por isso já aprendi a ter um respeito diferente, e eu entendo, porque a minha esposa foi mãe há 4 anos atrás, nosso filho está com 4 anos e meio, e entendo toda essa sobrecarga, todo esse lado que realmente, assim, quando a gente tem filho, a mulher é realmente mais sobrecarregada em vários pontos, entre eles a amamentação, que é uma coisa ali até 6 meses exclusiva. Então, assim, hoje, desde o começo da minha carreira, eu trabalho com a minha esposa, sabe? E ela veio para me complementar em todos os sentidos, de vida pessoal, profissional. E é o que eu falo, eu nunca avalio uma pessoa, quando eu me relaciono com ela, pelo que ela tem, pelo que ela está. Eu avalio para onde ela quer, qual é a perspectiva dela. Se a perspectiva dela é crescer, é expandir, eu quero estar junto, cara. Não interessa o degrau que ela está, porque eu quero estar nessa perspectiva de crescimento. E eu vi muito isso na Carol e foi o que me encantou na Carol. Então, assim, tanto é que desde que a gente tem 3 meses de namoro, a gente trabalha juntos, sabe? Ela montou um negócio uma época, vendia uns kits para médico, eu ajudei ela, e daqui a um pouco ela entrou nas palestras, mas eu sabia que dali ia sair alguma coisa, porque eram pessoas com perspectivas que queriam crescer, vindo de pontos de vista diferentes, vindo de educações diferentes,
como todo mundo vem, né? Ninguém vem, nem os irmãos vêm da mesma educação, porque, por exemplo, você pega meus irmãos, eles pegaram meus pais muito mais maduros, muito mais sem medo do que em relação comigo, por exemplo. Então, até mesmo o mesmo ambiente, ele é capaz de reproduzir criações diferentes, os mesmos pais, as mesmas mães, a mesma casa, mas eu vou muito por essa linha de conduta. Poxa, eu admiro pessoas que estão trabalhando para crescer. Isso é uma linha de conduta que eu tenho e eu quero estar junto. Então, quando eu vejo você, eu vejo tudo que você faz, o tanto de gente que você engaja, para chegar onde você quer, o tanto de coisa que você, o tanto de luz que você transborda. Cara, eu quero estar junto, não interessa se o evento que a gente vai fazer vai ter 1.000 pessoas, vai ter 100 pessoas. Eu sei que quem estiver ali vai ter um pouquinho da tua energia, vai ter um pouquinho da tua vibração, vai ter um pouquinho desse engajamento. E eu quero estar junto, porque eu adoro engajamento, sabe? No sentido de esforço, no sentido de, poxa, olha, a gente tentou realmente o máximo. E é uma coisa que eu tenho dentro de mim, Tati, assim, e eu falo isso, hoje eu converso, dou mentoria, às vezes, para quem quer dar palestras e tal, falo, gente, o glamour não paga conta. É lindo você estar num teatro com 4.000 pessoas, mas eu já tive um engajamento maior para 30 pessoas, que você consegue olhar, abraçar todo mundo, sentir todo mundo, do que, às vezes, num palco de 2.000 pessoas, que você tem 15 minutos ali, você tem que passar atropelando, porque é um evento com 30, 40 palestrantes, sabe? E são eventos importantes, legais para o posicionamento comercial e tudo, mas, assim, é engajamento. É diferente quando você tem tempo, é diferente quando você... Que nem a gente está batendo um papo aqui, sai um monte de coisa boa, porque é fluido. Nada disso foi planejado, não teve pauta, não teve nada, mas quando a gente tem tempo, a gente vai aprofundando assuntos e as coisas vêm na hora, porque... É o que eu te falei, tanto você quanto eu, a gente estuda muito pessoas. Então, sempre tem coisas que eu vou falar aqui que eu nunca falei em lugar nenhum, sabe? Por quê? Porque eu estudei ontem, estudei semana passada. São coisas que, para mim, é nova. Esse estudo do rato, eu li anteontem. Eu estava no camarim para entrar na palestra. Falei, cara, eu vou falar isso aqui na palestra. Eu vi um vídeo falando, aí eu puxei... Como é lindo, porque fica a esperança... em evidência de como ela funciona, né? E aí eu puxei um artigo científico, vi se não era fake news mesmo, né? Mas, assim... Então, assim, aí você vai trazendo, cara. Daí você fala, poxa, olha o que a esperança é capaz de fazer com o rato, cara. Imagina o que pode fazer na sua vida. Então, assim, e a esperança do ser humano, ela é baseada nas crenças que é individual, que você falou. Sim. O processo de desenvolvimento, ele muitas vezes é individual, e muitas vezes nesse desenvolvimento individual você vai descolar do ambiente que você está, porque você não vai se conectar mais com esse ambiente que você está, e você vai se conectar com pessoas, às vezes com pessoas novas, mas que vão ser amizades e laços que você conhece há pouco tempo e você tem aquela sensação, aquela impressão que conhece há muito tempo. Foi o que aconteceu quando eu conheci você, quando eu conheci o Eurípides. Cara, parecia que a gente já se conhecia. Por quê? Porque a frequência é muito parecida. Hoje eu falo mais com você do que com alguns amigos meus de infância. Porque meus amigos de infância ainda estão... Alguns são adolescentes ainda, né? Esperam um final de semana para sair, tomar uma cerveja e tal. Cara, legal, nada contra, mas não me conecto, entendeu? Sim. E aí o desafio que eu quero trazer essa percepção para ti. O que nós poderíamos estar falando? Porque, assim, é claro, que nem você falou, todo esse desafio que você vivenciou, você teve uma mãe que te treinou, né? Eu digo assim, eu vivi num ambiente, minha mãe também é muito de cobrar, ela é muito da excelência, de fazer o melhor, de sempre fazer, cuidar. Só que o que eu percebi dentro da minha trajetória? Que eu tinha um mindset muito, às vezes, negando meus sonhos. Porque precisava aquela coisa do servir. Que eu vejo que você foi projetado nesse sonho. Só que a grande maioria das pessoas, elas não têm esse foco. Então, como nós poderíamos dizer para a pessoa que hoje, que nem você falou, que está nessa condição, às vezes, né, para que ele possa ter um gatilho, talvez, para perceber uma decisão que ele vai precisar dizer assim, ó, eu tenho que assumir minha vida agora. Vamos lá, eu tive 2 momentos na minha vida que isso ficou marcante, Tati. O primeiro, quando eu decidi dar palestras. Tá? Não é que eu não tive apoio dos meus pais, mas meu pai me olhou e falou, olha, nesse caminho eu não conheço nada, eu não consigo te ajudar, eu não conheço nenhum palestrante, o que eu entendo é de negócio,
é de agricultura e tal. Se você quiser vir por esse caminho, você sai da escala 3, 4, 5 ali e você vai junto comigo. Se você quiser vir por outro caminho, você vai ter que começar do zero e você vai estar meio sozinho. Entendeu? Então não é questão, não gosto de falar assim, não me apoiar. Não, eles não conheciam esse caminho. Olha que lindo que tu tá trazendo. Ele foi transparente comigo e ele falou, olha, isso é uma decisão sua. Você é adulto, você é homem, é crescido e é uma decisão sua, mas se você for por outro caminho, eu tenho condições de trilhar ele com você muito mais do que você for dar palestras. E, assim, muitas vezes o meu pai falava assim, olha, esse negócio é complicado, porque vai ter meses que você vai vender bem palestra, vai ter meses que você não vai vender nada. E meu pai é o cara da segurança, é um perfil, entendeu? Apesar de ser empreendedor, tudo, mas ele falava, olha, E aí ele veio com o sofrimento dele. Porque a agricultura também tem as safras. Sim, é uma também, história de... Também você não tem ali uma renda mensal certinha, uma previsão certinha. Às vezes dá uma seca e joga todo ano. A gente tá lá na Bahia, né? Uma região, na época, que dava muita seca lá. E, assim, às vezes jogava o trabalho de um ano fora. Né? E aí meu pai falou, olha, Samuel, foi bom, mas também eu sofri muito. Então, assim, escolhe o que você quer. E aí... Sim, eu não tive muito apoio nesse sentido, mas não é porque não quiseram me apoiar, entendo? Uhum. É porque eles não conheciam, entendeu? Então eu entendo que a gente apoia o que a gente conhece. E eu consigo ver isso com amor em qualquer pai e mãe. E hoje, depois que eu fui pai, cara, eu sou muito mais grato e muito mais feliz pelos meus pais, porque eu sei quanto é difícil. Meu filho tem 4 anos e às vezes a gente faz alguma coisa, pô, será que é certo? Será que é o melhor? Será que, sabe? A gente fica, às vezes, confuso. E aí eu fico pensando, poxa, mas meu pai com a minha idade já tinha 3 filhos, já estava ali, não sei o quê. Minha mãe me teve com 21 anos, cara. Minha esposa teve filhos, sabe, depois dos 30. Bem mais madura, bem mais vivida, e mesmo assim a gente tem esses receios de pais de primeira viagem e tudo. Então eu imagino que eles passaram numa época que tinha menos informação, menos coisas. Então, assim, eu entendo, Tati, que os pais entregaram pra gente o melhor que eles podiam. Acho que esse é um primeiro sinal da maturidade. É olhar pros pais de uma forma diferente, entender, Sim. não é verdade? Sim. Tipo assim, dentro do processo, é olhar pra pessoa que tá nos assistindo, às vezes não tá com essa vida enxergando que pode, desde que ela acredite que ela assume a responsabilidade. Eu tive com a minha avó esse final de semana. Minha avó de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E, cara, eu comecei a conversar com ela, ela teve 8 filhos. Aí eu ficava falando, cara, como é que uma pessoa tem 8 filhos num mundo onde não tinha máquina de lavar roupa, onde não existia fralda descartável? Não, porque... Cara, pra mim é assim um negócio impensável. Não tinha lencinho umedecido. Sabe? Você não tinha recurso nenhum. E você tinha que se virar lavando aquelas fraldas na mão, as fraldas de pano, aí tinha que secar, já colocar. Médico também era muito escasso naquele momento. E eu, cara, então era assim, hoje a gente tem muito mais condições até de estudar, até de se desenvolver do que antigamente. Não vamos longe, não. Eu estudava na escola pela Barça. Uhum. Eu não vim do Google, né? O Google surgiu quando eu estava ali, já na reta final de escola, entrando para a faculdade. Aí sim, a Barça começou a cair. Mas, cara, era um conhecimento que você tinha que ter os livros ali e quem tinha maior condição tinha mais livro. Hoje, com a internet, você coloca as pessoas em condições aí de informação muito próximas, sabe? Deu uma acessibilidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que você falou. Acho que excesso. Um excesso. Né? E aí eu tive esse outro momento que eu falei que foram 2 momentos. Esse momento, o primeiro, foi quando eu decidi essa carreira de palestrante. Foi totalmente disruptiva para a minha família como um todo. Nossa. Né? Não só meus pais, mas também quando eu fui fazer essa cirurgia. Porque a última cirurgia que eu tinha feito era com 7 anos. Então, toda essa responsabilidade de escolha foram dos meus pais, sabe? Dessa vez fui eu. Fui eu que escolhi o hospital, fui eu que escolhi o médico, fui eu que fiz e tal. E, cara, é diferente você ter a responsabilidade, você ter o peso, você saber se está fazendo certo. E quando a gente está em situação de vulnerabilidade de saúde, você não fica com a faculdade mental de escolha 100% adequada para tomar as melhores decisões. Então, teve 2 decisões que eu tomei naquele momento que eu achei que era certo e hoje eu vejo que não era.
Mas a essência da vida é isso, é você aprender, entendeu? E, assim, por mais que eu fiz todas essas decisões sozinho, eu tive muito apoio dos meus pais dessa vez, dos meus irmãos e da minha esposa, sabe? Dos meus sogros, enfim, esse núcleo familiar me apoiou bastante. Tanto é que nesse período de 60 e poucos dias internado, eu sempre tive alguém, a maior parte do tempo eu tive alguém da família dormindo comigo, né? E só o fato de presença nesse momento já faz uma diferença muito grande da pessoa estar ali e tal, para você conversar. Eu tive apoio de amigos. E aí é que eu falo, foram poucos amigos que foram comigo no hospital, mas um deles, eu me emociono falar dele aqui porque, cara, eu tenho muitos amigos em São Paulo. Tipo, muitos amigos, muitos clientes. E eu tive esse amigo meu de infância, que é um cara que trabalha aí 12, 13 horas por dia, trabalha igual quer crescer, quer se desenvolver. E todo o tempo livre que ele tinha no final de semana, ele ia passar comigo. Sabe, ele chama Neto, ele vai nos ouvir aí, tenho certeza, não dá um abraço pra ele. Eu me emociono porque ele era o cara que chegava lá, falava besteira, fazia eu rir, naquele contexto, naquele ambiente. Não precisava de muito, mas só de estar lá, fazer as piadas, colocar uma música sertaneja que eu gostava, só de estar ali, para mim fez toda a diferença. Ele também foi na época que eu tive uma trombose ali no hospital, ele foi antes, foi depois, sabe? Então, assim, toda a gente depende de pessoas. E o Neto é um amigo meu de infância e cada um foi para um lado na vida adulta, a gente ficou um tempo sem conviver, sem se ver. Nossos pais eram amigos, então a gente cresceu junto, né? E só que eu falo, cara, ele foi fundamental. Às vezes, se não fosse ele, se não fosse meus pais, se não fosse as pessoas próximas ali, porque nunca é muita gente que vai nos ajudar. Sim. Mas é sempre que quem tem que estar vai estar ali. Por isso que eu vou muito pelo engajamento, sabe? Eu não trocaria um Neto, uma amizade dessa, por uns 10, 20 amigos, porque eu sei que não vai ser a mesma qualidade. Olha que lindo, gente. Acho que assim, ó, é bem importante. Você que está ali escutando isso, olha esse olhar que o Samuel deu. É o engajamento. Então, como você começa? Vamos dizer, você não tem dúvida. Às vezes você está sentindo ingratidão da tua família, das pessoas que estão convivendo. Para e reflita. Poxa, qual que é o olhar que eu estou colocando dentro da minha história? Né? O que realmente eu quero para a minha vida? Porque se você não fazer uma reflexão agora, amanhã talvez seja tarde. Porque a gente precisa entender que só no agora acontece. Com certeza. E é esse agora que você precisa, agora, escutando Samuel, entender. Você precisa se engajar mais com as pessoas. Sabe, Samuel, uma coisa que eu percebi, com os desafios que eu tive na minha vida, assim, a gente tem, né, dentro dessa, quando a gente quer fazer as coisas, a gente não encontra um caminho todo fácil. Existem os desafios, né? Criar uma comunicação que agrega, que gere instrução em vez de desinformação ou notícias ruins, trazer esse olhar, né, para as pessoas, eu enfrentei muito desafio. E chegou num ponto da minha vida que às vezes eu comecei a me acolher, assim, me encolher. Só que depois eu fiquei percebendo, por algumas coisas que eu estava abaixando minha frequência, eu tinha deixado que o meio já me contaminasse dentro daquele processo. Sim. Eu tive que fazer um trabalho de volta para dentro da minha casinha aqui e perceber o seguinte, Tati, aquilo que você falou do engajamento, não olha para a tua tristeza agora. Não olhe para os teus desafios. Olhe para os teus sonhos e olha como você pode engajar e servir as pessoas. Porque eu sinto que esse movimento que a gente faz de dentro para fora é que realmente começa a conectar esse novo, que pode surgir novas pessoas. Ou reconectar com outras pessoas que são lá da tua base, lá da tua infância, né? Então é sobre isso, talvez, né? Trazer esse olhar de dentro. Você sabe, Tati, eu estudo muito sobre vendas. Por isso que eu falo, não vale resultado a qualquer custo. A gente vive num mundo que a maioria das pessoas falam, seus resultados falam por você. Sabe, eu nunca vou ser esse cara porque demorei para ter resultados. E o seguinte, se eu vendesse mentorias, da mesma forma que você vende TV, se eu vendesse mentorias desse jeito, com essa copy, olhe, seu filho que tem um diagnóstico que não vai andar, eu sou esse cara que andei, seu filho também pode. Venha comigo, compre a mentoria e tenha acesso. Cara, eu não vou fazer isso. É igual você que trabalha com TV. Se você
colocasse notícias sensacionalistas, coisas ruins que conectam com a maioria das pessoas muito mais, você teria mais audiência. Mas e aí, vale a pena? Entendeu? Então eu vou muito por essa linha, Tati, de fazer o que está dentro dos meus princípios. Eu até parei de dar mentorias para mães e pais de crianças com paralisia cerebral porque, cara, eu tô gerando muita expectativa. E eu realmente entrego muito, só que assim... eu sei que tem todo um lado da minha mãe e do meu pai, um lado espiritual, para superar esse diagnóstico. Eu sei que 99% das pessoas não vai conseguir. Por mais que eu acredite nas pessoas, por mais que eu queira que todo mundo consiga, eu sei que isso é um ponto fora da curva, sabe? Então, assim, eu nunca desencorajo ninguém, mas quando eu olho para a pessoa e faço algumas perguntas e vejo que ela não está fazendo o básico. 100%, não, 100% que ela pode fazer, que muitas vezes é o básico. É o pouco todo dia que você falou, que não é o básico, é o pouco. E aí a gente entra no que a gente falou muito aqui nesse podcast de presença no presente. Pô, a mãe leva o filho na fisioterapia e fica aqui, no WhatsApp, né? Sim. 1 hora, vou resolver minhas coisas e tal. Aí ela nem vê o que estão fazendo com o filho, por que estão fazendo com o filho. Então, assim, cara, não adianta ter o melhor fisioterapeuta se você não vai chegar em casa e não vai fazer. Porque, assim, um dia são 24 horas. Para você trabalhar com crianças com paralisia cerebral, você tem que quebrar um padrão. E você não quebra esse padrão com 2 horas por semana, sabe? Então, assim, eu falo que a minha mãe me tratava, fazia 2, 3 sessões por dia. Fazia, só que fora isso... Eu sentava no sofá, ela colocava uma bola no meio dos joelhos, ela estava o tempo todo... Estimulando. Ela estava o tempo todo me corrigindo. Conectada, o tempo inteiro. Era basicamente assim, era 12 horas por dia. Que lindo. Sabe? Então, assim, é por causa disso que a gente tem os resultados que tem. Sabe, Samuel, o que tu falou é muito lindo, porque assim, essa conexão eu acho que é o ponto-chave. Porque muitas vezes as pessoas estão na correria de ter as condições... né? Ou buscar ter mais, não que não seja, eu acho que é muito válido, nós vivemos num mundo capitalista, mas quando perde aquela conexão, tu pode ter tudo e você não vai se sentir, né? Então é trazer a beleza, eu estou aqui agora, seja no trabalho, seja na casa, seja ter essa conexão, que eu acredito que começa primeiro, que você falou, um estado de presença, comigo mesmo. E essas conexões precisam acontecer. Eu sempre falo isso, Tati, eu acredito que cada pessoa... ela trabalha em primeiro lugar para ela. Não interessa se ela está na empresa, não interessa se ela... E eu falo isso, às vezes, em palestra. Claro que eu sempre tenho briefing, eu sempre alinho com as pessoas, mas muitos dos donos, dos grandes empresários, ficam felizes quando o colaborador sai da empresa e vai abrir um negócio, que ele cresceu e tal. Eles ficam muito felizes. A maioria fica muito feliz. Eu converso com esses caras. Com certeza. Eu vejo a satisfação. É como a realização de um filho, né? Beleza, vai pro mundo, a gente vai perder um colaborador bom, mas vai lá, o cara tem que crescer e tal, a mulher tem que crescer. Então, assim, eu vou muito por essa linha, sabe? De perspectiva, de crescimento, mas para isso a gente tem que sempre ter a presença no presente. Eu falo que toda pessoa trabalha para ela porque eu já fiz palestras em empresas que eu trabalhei de carteira assinada. Por quê? Por causa de conduta. Aí eu vou te explicar. Eu, como uma pessoa com deficiência que fazia fisioterapia 3 vezes por semana, eu tinha direito de sair 1 hora mais cedo, de chegar 1 hora mais tarde, porque as fisioterapias eram feitas em horário comercial. Só que uma coisa é você ter direito, outra coisa é a visão do meio sobre você. Eu comecei a olhar e falei, cara, eu nunca quis que ninguém me olhasse diferente. E para ninguém me olhar diferente, eu não posso me comportar diferente e ter privilégios diferentes no mesmo ambiente. Se os outros trabalham 8 horas por dia, como é que algumas pessoas iam me olhar se eu trabalhasse 6? Então eu marcava as minhas fisioterapias às 5h30 da manhã. Entendeu? Porque, cara, o mundo não tá nem aí com nossos problemas. É um direito, é um direito. E eu não questiono quem faz isso. Só que não reclama do resultado depois. Sabe? Quando você diz, mas eu tô numa empresa e ninguém vê meu potencial, eu tô numa empresa... Porque você não mostrou esse potencial ainda, sabe? Ou porque você tem um potencial em uma área, mas você não sabe lidar com gente. E aí você quer crescer, ser líder. Você tem a competência teórica para ser um líder, mas você não tem acessibilidade, cara.
Aí vai vir alguém com 1 ano, 2 anos, vai crescer mais que você e você vai falar, é puxa-saco do chefe, é isso, é aquilo. Não é nada disso, é a percepção dos outros. E assim, é a forma que a gente se comunica. E a forma que a gente se comunica, ela vai muito além do verbal. É conduta, postura. Eu falo que, Tati, a gente nunca teve num mundo com tantos recursos. Hoje mesmo você tem mais tratamentos públicos do que eu tinha na minha época, paralisia cerebral particular, pagando uma nota. E alguns desses tratamentos que eu fiz foram públicos também, o Sara Kubitschek, onde eu tratei grande parte da minha infância, até hoje é público, né? E é muito bom, hoje tem ACD, tem várias associações aí muito boas. Mas a questão é o seguinte, não é o recurso externo que faz a diferença, é sempre o recurso interno. Quando você entende isso, você expande. Então, assim, se você quer crescer na vida, aí eu vejo muita gente, mas a minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, eu não consigo... Cara, trabalha e sai de casa, então. Porque você conviver com uma pessoa tóxica é igual assim... Vou olhar pra câmera aqui pra... Tem uma pessoa tóxica, vou almoçar com ela. Quanto tempo eu consigo segurar essa xícara sem doer meu braço? Ela é leve. Não tá doendo, mas se eu ficar 30 minutos, vai doer um pouquinho. Se eu ficar 1 hora segurando a xícara aqui, vai doer muito. Se eu ficar 1h30, amanhã eu não consigo levantar o braço, de tanto que vai me machucar. Então, defina. Isso é uma decisão individual. Defina o quanto tempo é possível conviver com cada pessoa sem você perder sua energia, sem você se machucar. E tome postura para ter independência, porque as pessoas elas não buscam ter independência, porque ter independência dá trabalho, você vai ter que fazer mais, vai ter que arrumar recursos e tal. E aí elas querem ter tudo e mandando na casa da mãe, sabe? Eu saí de casa com 16 anos. Meus irmãos saíram de casa com 14. E não é porque o ambiente era tóxico, é porque a gente queria crescer. A gente foi criado para o mundo. Quando veio as possibilidades, a gente foi para o mundo. Então, assim... E é assim que eu vou criar meu filho, sabe? Então, eu vejo, assim, às vezes pessoas com 30, 40 anos morando com os pais e reclamando. É por causa disso e daquilo. Cara, cria suas condições e sai de casa, sabe? É difícil, beleza. E aquilo que tu falou, às vezes, a gente tá vivendo muito nessa era do eterna criança ali ferida, né? Então, tipo, Sim. toma a decisão de se responsabilizar. Eu acredito muito nisso, porque a nossa vida hoje, você tem a partir dos 14 anos, né? A partir dos 14 anos, você teria condição. Claro que hoje estamos fazendo num processo diferente, tipo, mimizando um pouco demais, né? Tipo, a circunstância. Mas vamos dizer, dentro lá nos nossos ancestrais, o indígena, por exemplo, tem né, as ancestralidades, eles preparavam os jovens, os 14 anos, para poder ser um guerreiro. Com né, 14 anos já estava na guerra. Tá entendendo? Então, hoje eu vejo que tardia todo esse processo, isso tira um pouco da autoconfiança da pessoa. Então, não interessa as condições ou como você está hoje. O que tu tem que tomar é decisão de crescer, decisão de se movimentar, porque a vida acontece no movimento. Se você ficar parado ali, como o Samuel disse, ficar segurando a xícara ali, em qualquer circunstância, isso pode ser nos relacionamentos, isso pode ser na casa, isso pode ser em algum hábito que você precisa desenvolver. Imagine se você, né, nessa recuperação agora, que com certeza foi um grande desafio, porque uma criança tem aquela questão de inquietude, mas um adulto, ele está muito mais consciente do que está acontecendo com ele. Então, tu teve que enfrentar tudo isso, tipo, então, acho que a mensagem, independente de qualquer coisa, a mensagem que tu traz, Samuel, é isso, para de deixar desculpas, faça o melhor que você pode nas condições que tem. Acho que esse é o novo olhar que eu sinto olhando para ti, né? Sobre movimento, Tati, tem uma frase que é do Sérgio Bertolucci, um amigo meu. Movimento muda pensamento. Movimento muda crenças. Então, assim, se movimenta, cara. E às vezes você vai se movimentar errado. E tu vê que a sociedade é estimulada a quê? Sentar em casa, ficar no comodismo. E eu digo assim, cara, se tu tem hoje um computador e uma internet, você tem a possibilidade de buscar o conhecimento que você precisa. E se você sentar ali dentro do seu quarto, você vai estudar e procurar se espiritualizar, procurar essas coisas, procurar buscar crescer, cara, você vai crescer muito, porque hoje a gente tem acesso aos melhores professores. Eu estudei em Barreiras, na Bahia, aí quando eu fiz o meu 3º ano no Sul, cara, eu senti uma dificuldade, porque era outro nível de colégio. Eu fui num colégio que era uma cooperativa, uma parceria público-privado, para um colégio particular no Sul fazer o 3º. Cara, eu apanhei pra caramba. Só que foi uma delícia. Porque eu falei, cara,
Beleza, eu entrei, eu sou o pior aluno. Eu entrei sendo o pior aluno, mas eu saí não sendo. Então, aquilo ali foi extremamente desafiador. Aí, depois que eu morei no Sul, eu fui para Fernandópolis, interior de São Paulo. Eu fui para uma cidade, Tati, que eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu não tinha família, eu não tinha amigos. Sozinho. Então, assim, aí, imaginei o novo. Eu saía, que eu cheguei nas férias, ainda nem tinha nem começado a faculdade. Eu saí e começava a ir para as festas e coisas, e falei, poxa, eu preciso fazer amizade aqui. E aí você se doa mais, você faz mais. Isso foi fantástico, me tirou totalmente, assim, aquele negócio... Quando a gente tem os nossos amigos, a gente fica, às vezes... eu vou com ele. Você fica muito acomodado no sentido de conversar. Você conversa com pessoas que você gosta. E naquele momento eu estava totalmente assim... Cara, eu vou conversar com pessoas diferentes de mim. Eu vou conversar com pessoas que não tem nada a ver comigo, que são totalmente diferentes. E vou ver o que essa pessoa tem para... a gente sempre tem a aprender com alguém. Sim. A gente sempre tem... Eu viajo, então eu pego muitos motoristas aí. Cara, aí você vê a experiência de vida das pessoas, é sempre rico. O que faz a diferença entre todas as pessoas é a experiência de vida. Não é o cargo que tem, não é o que tem no banco, é a experiência de vida. Dentro da sua experiência de vida está o seu maior ativo, sabe? E tanto é que hoje eu uso a minha experiência de vida para hoje, a minha vivência é o meu ganha-pão, porque eu entendi isso, é o meu diferencial. E eu quero jogar onde eu sou diferente, porque eu não quero... Eu luto para não cair na vala do comum, sabe? Eu até fico às vezes... não, é palestra de motivação. Pô, palestra de motivação todo mundo dá, né? Eu sempre digo, não é. Pega aquelas frases de para-choque de caminhão, não é. Cara. É transbordo, né? É transbordo, é uma história que eu vivi, é uma história que eu apliquei na minha vida, é uma história que eu venho aplicando até então, eu venho vivendo ela desde... criança, sabe? Então é diferente, não é uma palestra de motivação. Eu acho que aquilo que você falou, tipo espiritualidade, ou seja, trabalhar a fé, né? Buscar essa fé nesse espaço independente. Eu vejo que às vezes as crenças, se é a crença é diferente de fé, né, Samuel? Porque a crença, às vezes, é importante a gente acreditar, só que sem aquela esperançar antes... você vai limitar muitas vezes a tua espiritualidade, ou seja, vai se limitar dentro de um fechar e não entendendo que a espiritualidade está em tudo, não é só na igreja que tu vai, é em tudo. Estamos aqui, tem espiritualidade envolvida. Tati, faz muitos anos que eu estudo dom e talento. E eu percebi uma coisa. Você pega e inventou essas lâmpadas aqui, Thomas Edison. Cara, o cara era um gênio, um dos maiores gênios da humanidade. Ok. Mas ele tentou mais de 1000 vezes. É isso. Cara, esse cara era muito entusiasmado. Acima de dom, de talento, de um QI acima da média. Ele era entusiasmado. Vida. Ele tinha vitalidade, ele tinha vibração, ele não desistia. Pô, alguma vez, você que está nos assistindo tentou 1000 vezes fazer uma coisa? 1000 vezes. São 1000 dias. Se você tentar 1000 dias aí, acho que é mais de quase 3 anos tentando todos os dias alguma coisa, né? Então, assim... ele dedicou a vida dele a isso. Então, até os maiores gênios, às vezes, se eles não tivessem entusiasmo, energia, persistência, eles não teriam deixado legado. Então, eu olho para mim e falo, poxa, eu que tenho um cérebro que é metade danificado, eu tenho que me esforçar mesmo, porque não tem outro caminho, entendeu? E, às vezes, eu vejo a pessoa que é talentosa se perder na vida, porque a pessoa que é talentosa, muitas vezes, ela se acomoda e aí ela tem aquela sensação, a hora que eu quiser, eu resolvo. Velho... a hora que você quiser, você não resolve. A hora que você quiser, a vida vai te atropelar. Porque você não vai estar preparado. Você pode resolver no talento 1, 2 vezes, mas ele não vai ser suficiente para te trazer uma vida acima da média. Você vai resolver em momentos pontuais. Quando a água bate na bunda, que a gente fala, né? Aí você vai lá, você se esforça um pouquinho e faz. Mas se você não manter esse padrão de esforço, de motivação, de tentativa... a vida vai te atropelar. Eu cansei de ver pessoas muito mais talentosas que eu, Tati, sendo atropeladas. Eu tinha um colega meu, tá? Eu conto essa história porque ele era da seleção de barreiras de handebol, de basquete, de futebol. De futebol ele era da seleção estadual. Então, assim, ele era um fenômeno. Hoje é um cara sedentário, que não usou nenhum desses dons, desses talentos para agregar na vida dele, nem sabe? Era um cara que tranquilamente, se tivesse se dedicado, ele seria um jogador de futebol da Série A aí, ou até de... Ele era muito bom. Ele tinha uma aptidão esportiva que eu nunca vi ninguém ter. Sim. Mas não se dedicou.
Não acreditou, não Não. quis sair, às vezes, da cidade para E fazer aquilo uma que você peneira. falou, talvez, é essa fé que vem antes aquilo do ratinho. Nós voltamos naquela historinha do ratinho. A fé, a esperança, né? Tô me movimentando, Então, então assim- vai fazer, não é na primeira que talvez vai ser. E aí, às vezes, é o ego que interfere, né? Porque, não, eu não quero errar. Então, tem pessoas, às vezes, que não se coloca nesse palco da vida, porque o palco não é só lá em cima, um palco. O palco da vida é você se relacionar no teu dia a dia, é com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com os colaboradores que você tá, é em qualquer momento. Mas você sabe, Tati, olha, várias pesquisas indicam que o maior medo do ser humano é falar em público. Né? O que a gente está falando aqui, a gente está falando em público. E a gente fala em podcast, em TV, em plateias ao vivo ali. Hoje eu falo para qualquer tipo de público e por quê? Aí eu vou te explicar o porquê. Eu detestava apresentar trabalho na escola. Porque para mim o que era? Eu era o cara do fundão, da zoeira e que todo mundo me zoava também. Então se eu gaguejasse, se eu titubeasse ali, era a semana inteira fazendo piada. Eu esperava meus amigos errar para fazer a mesma coisa. E a gente vem desse contexto de escola, sabe? Porque a gente pega umas coisas que a gente é obrigado a fazer e faz ali por um sistema educacional que é totalmente errado, né? Feito na decoreba, feito que não prioriza as individualidades de cada um. É um sistema padrão e todo mundo tem que se adequar e todo mundo tem que ser mediano. Isso forma pessoas para ser colaboradores, né? A reprogramação. Então você vai bater o sinal, você vai almoçar, você o que, e isso você vai fazendo seu trabalho também. E por isso que eu falo assim que essa educação ela mata o empreendedorismo, porque muitas vezes no empreendedorismo você não precisa ser bom em tudo, cara. Você não precisa ser a média em tudo. Você precisa ser muito acima da média em uma coisa. Hoje eu só sou bom na minha vida, profissionalmente falando, dando palestras e mentorias. Hoje eu não foco meu tempo, Tati, em montar slides, em editar vídeos. Eu já fiz tudo isso, já teve uma época que eu fiz tudo. E aí quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Entendeu? Sim. Aí a gente aprende, às vezes, dando murro em ponta de faca a delegar. Eu falei, eu quero ser só bom nisso. E, cara, eu sendo só bom nisso, eu consigo atingir meus sonhos, meus objetivos, transformar pessoas. Beleza. Então defina o que você quer ser bom e se dedique, mas se dedique. Acho que um ponto crucial que você falou ali sobre comunicação, né? Que é uma coisa assim que eu sou apaixonada. Porque eu entendo que a comunicação, ela é o elo para desenvolver qualquer tipo de área que a gente tem. Com certeza. Então, se você, é um empreendedor, você precisa colocar a tua cara. A empresa precisa ser a tua cara. Todo mundo é vendedor, né, Tati? Todo mundo. Todo mundo é vende. Eu acho que esse é o grande... em tudo, a comunicação, ela é crucial, aquilo que você falou. Então, desenvolver a comunicação... E talvez eu vou voltar naquele ponto, do que eu vejo muitas pessoas que têm potencial mesmo e reclamam, não, mas o fulano tem menos potencial que eu e ele se desenvolveu mais. Muito provavelmente ele se comunica melhor do que você. Exato. Ele se vende melhor que você. Então não interessa se você trabalha para uma empresa, se você trabalha a gente sempre trabalha para a gente sempre se vende. Ou vende a hora, ou vende o projeto, ou vende o serviço. Mas todo mundo, de alguma maneira, é vendedor. E o Murilo Gun, ele chama isso de habilidades do cinto do Batman. Porque ele fala que o cinto do Batman ele tem um monte de ferramentas que você pode usar para um monte de recursos ali. E a comunicação é a habilidade central, porque você sempre vai se comunicar, seja dentro do relacionamento, seja dentro do emprego, seja dentro do empreendimento. E se você não conseguir se comunicar, as pessoas não vão ver valor em você. Porque tem aquela coisa, né, Tati? A gente não precisa só ser bom. A gente tem que parecer ser bom e transmitir essa credibilidade. E isso também é uma coisa que eu relutei muito. Eu falava, não, mas eu sou bom e tal. Aí eu ia nas palestras, eu era mais avaliado do que os palestrantes muito mais conhecidos que eu e tal. E aí eu falei, cara, mas eu preciso fazer um trabalho. Aí foi que eu comecei a contratar pessoas que a empresa deixou de ser eu e a Carol, porque eu e a Carol já tinha chegado na limitação. Olha que incrível. Aquilo que você não tem é resultado do que aquilo que você não faz. Sim. Se eu soubesse fazer, eu já tinha feito e estava em outro degrau há 2 anos atrás, mas eu não sabia. Certo. E aí você tem que ter um pouco de humildade e falar, poxa, isso aqui não é a minha Agrega. área, preciso de alguém melhor do que eu nisso, aí você traz gente. Então a essência da vida é a gente conviver com pessoas melhores que a gente nas áreas diversas, né? Eu fiz muito isso no triatlo. Eu não entendia nada, eu sou formado em educação física, sou pós-graduado em nutrição esportiva, mas eu precisei de um médico nutrólogo.
Por quê? Porque eu não entendia muito de hormônios, eu não entendia muito profundo. Eu sabia o básico, sabia o que tinha que comer, o porquê que tinha que comer, mas eu precisava entender o funcionamento. Eu precisei de fisioterapeuta na equipe. Apesar de fazer fisioterapia há 30 anos, eu entendo mais de fisioterapia do que muito fisioterapeuta, com certeza, pela vivência. Mas eu não posso ter a arrogância de falar, poxa, eu não preciso. Aí eu peguei um fisioterapeuta muito bom, eu peguei um guia de triatlo que tinha feito várias provas no lago, que sabia das dificuldades que a gente ia encarar. Por quê? Porque eu nunca tinha feito. Eu entendia ali, estudava na teoria, mas eu precisava de gente melhor. E o triatlo é um esporte individual, tá? Então, assim, você imagina, para fazer um esporte individual, eu precisei de toda uma equipe, porque nada a gente faz sozinho não dá, sozinho a gente não consegue. E esse entusiasmo do ratinho, do estudo da esperança, é porque veio uma pessoa e salvou ele. Então, ele tinha essa esperança de que alguma coisa ia acontecer e que alguém ia ser luz na vida dele. Então, assim, a gente sempre tem a possibilidade de ter pessoas com luz, só que a gente tem que saber olhar para essas pessoas. A gente sempre tem oportunidades à nossa volta, só que às vezes a gente fica tão focado em reclamar, em se conectar com pessoas que estão na mesma energia, na baixa energia, que a gente não olha as pessoas que são luz, que às vezes estão do nosso lado. Eu tenho histórias que eu mudei a minha vida na escola só olhando para um lado da turma que eu não olhava. E olha que lindo, Samuel, porque dentro dessa tua fala toda, olhar a comunicação. O Samuel que tinha o diagnóstico de não falar. 4 anos começou a falar, né? A ser hoje palestrante, decidir enfrentar essa carreira de uma forma sabendo que ia ter todos os desafios, até porque, né, a forma que você gosta é essa coisa presencial, essa coisa de estar com o público, né? Uhum. Então, tudo isso que você passou, eu vejo que acho que para nós já no fechamento aqui, a gente já tá mais de hora aqui, né? O papo rende, né? Uma conexão muito grande mesmo. Mas é esse diagnóstico a enfrentar. O que eu vejo que às vezes as pessoas elas vejam o problema e não enxergam que é o grande potencial. Porque eu vejo hoje que o teu maior dom está nessa comunicação. Porque você simplesmente não está contando a tua história. Tu conta de uma forma que isso faz sentido para as pessoas. Então, você foi desenvolvendo essa comunicação, né? Então, trazer esse olhar também, assim, qual que é a dica que você dá para as pessoas de talvez essa transformação? Porque nessa ferramenta de ter um desafio e se transformar num propósito, porque eu vejo que hoje é muito mais do que uma profissão para ti. Sim. Claro que a profissão mas talvez você poderia estar mais cômodo lá com o teu pai, né, dentro do empreendedorismo. Você tomou a decisão de realmente evidenciar o teu talento e fazer aquelas 1000... Eu enxergo você como um cara, assim, que vai atingir grandes patamares, sabe? Porque tu tá numa vida, ainda tá começando a vida, Sim. não é verdade? Até Sim. com esse presente aí que você recebeu de ter tudo isso e ressignificar muitas coisas. Talvez o que tu lá teve desafio de absorver, agora eu tenho certeza que você absorveu. E com essa força, né? Então, traz essa Tati, essa frase. acima da comunicação, eu acho que tem a sensibilidade. Porque eu, antes de falar, de me expressar verbalmente, eu tive que aprender a me conectar com pessoas pelo coração. Eu tenho uma história... É que eu estava numa pracinha e quando a gente não fala, a mãe da gente entende a gente pelo um olhar. A minha mãe entendia tudo. E eu puxei o vestido da minha mãe, assim, e pelo olhar eu falei para ela, mãe, eu quero ir ali naquele balanço. E ela se abaixou e falou, filho, aquele negócio, ela nunca me deixou sozinho, mas ela sempre fez com que eu fizesse. Nossa, que sabe? Filho, você não fala uma palavra. Olha para as pessoas e ri. Dá risada, se conecta. Eu olhei para a primeira... A criança não me deu bola, eu olhei para a segunda, a criança não me deu bola, a terceira criança era uma criança chamada Amanda, que foi minha amiga por 17 anos. Ela me pegou quase no colo, com o meu tamanho, com a minha idade, com toda dificuldade também, me botou no balanço e brincou comigo. Então, assim, ali eu não sabia me comunicar. Mas eu sempre entendi que a minha vida dependia de pessoas. E como eu sempre me expus muito, sempre andei muito a pé, eu até hoje, se eu estou caminhando na rua... preciso subir um degrau, preciso parar alguém que eu não conheço, falo, poxa, cara, dá uma força aqui, me dá um apoio aqui para me subir e tal. Então você tem que desenvolver habilidades para suprir as suas limitações e não se acomodar pelas limitações. E quando você consegue isso, você consegue habilidades em outros pontos acima da média, porque é uma vida inteira, desde neném, é buscando essa conexão, é entendendo que a minha vida dependia de pessoas para me ajudar em coisas simples. Eu sempre entendi que eu não era autossuficiente, entendeu?
E aí, depois que eu comecei a falar, claro, eu fui trabalhando comunicação, fui estudando, mas sempre tendo essa base de sensibilidade. Então, assim, é o que eu falo. As pessoas que entendem de pessoas são as pessoas que vão ganhar mais dinheiro, vão atingir mais pessoas, vão transformar mais vidas, porque elas entendem o jogo num mundo tão tecnológico. O que faz a diferença cada vez mais é o lado humano. E aquilo que você falou, tipo, a comunicação, na verdade, a fala é 7%. Então, todo esse desenvolvimento da fala, da comunicação, é entender o seguinte, primeiro fazer essa conexão consigo, né? Uhum. Tipo, ó, o que eu quero? Trazer essa percepção. E aí, você vai falar. E acho que é isso que falta um pouco no mundo, sabe, Samuel? As pessoas estão muito mais preocupadas em falar e não tendo essa conexão do o que eu estou falando, o que vai agregar na vida das pessoas. Tati, né? eu assisto muitas palestras. Faz 5 anos que, desde 5 anos, não sei, desde 2017, 2016 ali, que eu me dedico só para as palestras, exclusivamente para as palestras. Eu queimei todos os meus barcos, as minhas pontes, falei, vou ser palestrante, e fiz isso de uma maneira que eu não recomendo ninguém fazer. Eu larguei tudo e fui, né? Mas beleza, não tinha filho naquela época, era eu e a Carol, e deu tudo certo. Porém, eu sofri um pouquinho aí. Hoje, com filho, eu agiria de uma maneira mais tranquila, fazendo essa transição aos poucos. Mas é o seguinte, quando eu decidi, eu falei, cara, eu fui vendo palestras, e palestras de pessoas, para-atletas, pessoas com histórias lindas, e eu via que o cara, às vezes, ele se conectava com quem tinha deficiência, ou quem tinha passado algo semelhante a ele. Só que o cara corporativo lá, o cara que não passou isso dentro da família, não passou isso na realidade dele, ele não conseguia ter essa conexão. E eu falava, e aí o cara saía do palco admirado, todo mundo achava o cara, pô, o cara é fera, isso e aquilo, mas saía sem ferramentas para transformar a própria vida. E eu sempre busquei me conectar com as pessoas através da minha história, das minhas palestras, de uma maneira que a pessoa assista a minha palestra e olhe para dentro. Eu falo, cara, eu posso fazer mais. Isso, para mim, é muito mais importante do que ser aplaudido de pé, do que ser ovacionado. Quando eu escuto um depoimento, olha, eu hoje tomei a decisão de ser melhor. E eu sei que a vida daquela pessoa vai mudar para sempre, porque eu consegui, através da minha história, me conectar e trazer para a realidade dela sensibilidade. Né? E isso é um desenvolvimento. Eu trabalhei muito para ter esse desenvolvimento, eu precisei usar muito essa sensibilidade desde criança, mas profissionalmente eu sempre tento trazer isso para todas as pessoas, porque se eu sair do palco e a pessoa entender que ela pode fazer um pouquinho mais, cara, já valeu muito a pena estar naquele palco. Que lindo. Sensibilidade, e esse é um potencial humano que a gente tem. Nós, seres humanos, nós temos isso. É só nós voltar para nós mesmos e começar a nos compreender. Porque você falou, entender de gente, entender de pessoas, é buscar esse autoconhecimento, né, Samuel? Porque você foi desenvolvendo esse autoconhecimento e foi percebendo as pessoas no caminho. E tem algumas coisas que eu estudo, Tati, que ainda a ciência não explica. Por exemplo, como é que a ciência explica uma mãe de 70 quilos segurar um carro, uma mãe que não faz academia, que nunca fez esporte, segurar um carro de não sei quantas toneladas para o carro não cair na cabeça do filho? Faça da sua dificuldade seu motivo. Sabe? Nossa, que linda essa frase. Então, assim, a ciência não explica como que uma mãe de 70 quilos consegue segurar um carro para evitar esmagar a cabeça do filho, mas a gente vê várias histórias nesse sentido. Por quê? Porque ali é uma situação de necessidade. Aí você pode usar a necessidade para se ajoelhar, lamentar e esperar acontecer, ou você pode usar a necessidade para falar, não, eu vou fazer diferente, eu vou ter que fazer força, eu vou ter que fazer isso. E muitas vezes vai ter que ser na impulsividade, e assim é a vida. É melhor, eu sempre falo, é melhor errar no impulso do que não agir. Porque aquela pessoa que não age, ela não vai mudar nada. E quem mais faz é quem mais vai errar, mas porém, a sabedoria da vida é a gente não cometer o mesmo erro 2 vezes. A gente pode errar, e aí a gente vê onde é que errou, vai melhorando, vai lapidando, vai melhorando esse processo, e não desiste, vai melhorando sempre. Agora, quem não tenta não tem nem parâmetro do que precisa melhorar. Esse novo olhar é isso, é olhar para dentro, para esse espaço, né? Talvez sair um pouco desse mental que está sempre acelerado, né? Samuel,
uma bênção muito grande estar aqui contigo, né? Escutar a tua fala, sempre tudo que tu fala com muita sabedoria e discernimento, e eu acredito porque é isso, essa congruência, né? Aquilo que eu falei, essa tua busca pela essa congruência, essa conexão com esse espaço sagrado, com essa espiritualidade. Amigo, muita gratidão. Estamos juntos, Tati. Aqui, né? É muita. Conte sempre comigo, viu? Estamos juntos. Quiser deixar tua última frase aí para impacto? Não, eu acho que a frase é essa mesmo, faça da sua dificuldade o seu motivo, não use sua dificuldade como obstáculo, como desculpa, até porque quem é bom em desculpa não vai ser bom em mais nada, quem é bom em desculpa se preocupa em melhorar a sua desculpa e não em melhorar o que tem que ser feito. Então é isso, faça a sua dificuldade com o seu motivo e espero ter inspirado as pessoas para que elas olhem para dentro e falem, poxa, a partir de eu escutar esse podcast, eu vou ser uma pessoa melhor. E aí... acompanhe lá nas redes sociais, se você escutou aqui, gostou desse bate-papo, manda um direct pra mim, marca eu e a Tati aqui. Isso, ó, arroba é Samuel Bortolin. Isso, arroba Samuel Bortolin, você me acha em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, mas tem YouTube, Facebook, tudo Samuel Bortolin. E conecta, tem muitos vídeos, ele coloca o dia a dia dele para inspirar, eu adoro, né, tá sempre lá fazendo academia, tudo para trazer essa inspiração. Nós temos também no nosso Gen TV Play, você pode estar baixando o aplicativo e vendo a história do Samuel, um documentário lindo, né, que os amigos dele que fizeram, cederam pra gente estar veiculando aí, uma história linda, você vai ver toda essa fase dele em busca do triatlo. Vale a pena assistir. O documentário se chama O Que É Impossível, é a respeito da minha primeira prova de triatlo, aquela prova que eu me tornei a primeira pessoa no mundo com esse grau de paralisia cerebral a completar um triatlo. Tá lá no aplicativo. E vai vir novidades, porque nós vamos fazer grandes coisas, né, Samuel? Grandes coisas estão por vir. Fica um super abraço, adorei aqui esse bate-papo, se você gostou. Vem para esse novo olhar que quer inspirar você a olhar de dentro para fora, buscar as potencialidades que você tem ali dentro e mais do que isso, colocar em movimento, em ação, é dia a dia, passo. Vamos que vamos. Forte abraço. Valeu, gente.